Boa tarde, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós iremos estudar os primeiros habitantes do Brasil. Na aula passada estudamos sobre a formação do povo brasileiro e hoje nós iremos estudar, os primeiros habitantes do Brasil. A nossa aula de hoje está nas páginas 53 a 57. Então eu gostaria que neste momento vocês pudessem aí estar acompanhando com a tia a aula de hoje e vamos aprender mais um assunto de história. Então eu gostaria que vocês pudessem estar aí com seus livros em mãos e vamos iniciar a nossa aula. Os primeiros habitantes do Brasil. Então, os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Então, crianças, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, as terras brasileiras já era habitada pelos indígenas. Então, eles foram o quê? Os primeiros habitantes do Brasil. Historiadores afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Ou seja, aqui no continente americano, os historiadores eles afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas. Muitos indígenas não eram crianças. Mas será que ainda tem essa quantidade? Então vamos lá. Só em território brasileiro esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. Só aqui no território brasileiro, esse número chegava a quê? 5 milhões de indígenas. Então, no período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiram em 7 grandes povos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, no Brasil, eles se dividiram em 7 grandes povos. Quais foram esses povos? O Tupi, que ele ficava na região litoral, o Aruaque, no Amazonas, o Otapuias, que ficava na região do Planalto Central, Caraíba, na Amazônia, Ipano, Tucano e Charrua. Esses aí são os povos que se dividiram com a chegada dos portugueses. Então, eles se espalharam pelo território brasileiro. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Então, as tribos, os indígenas que têm a mesma língua, que falam a mesma língua, eles foram agrupados conforme essas semelhanças entre eles. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Então, eles foram divididos assim. Os que tinham as características culturais comuns, que falavam a mesma língua, eles foram divididos entre eles. Aí você pode observar aqui no mapa abaixo, localizando no livro de vocês, nós temos o mapa aqui do Brasil, todo colorido. E aqui nós temos a legenda. Aqui nós vamos ver esses povos, esses indígenas, essas populações. Aí vocês observam a legenda e nós temos aqui, Tupi, que tem as regiões onde existem esses indígenas, essas tribos, Tupi, o G, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então, eles estão aqui, espalhados pelo território brasileiro, as culturais entre eles. Aí temos aqui abaixo. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais. Quais são esses troncos linguísticos principais? Ou seja, os que falam a mesma língua.
Temos Tupi, Macro, G, Caribe e os Aruaque, né? Esses aí são os principais, né, troncos linguísticos. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e a dos Yanomamis, que não foram classificadas nesses troncos. Ou seja, ainda existe grupo, né, que fala outras línguas que não foi classificado nesse tronco, nesses troncos linguísticos aí. Ou seja, muitos indígenas que falam que línguas diferentes. Apesar de toda a diversidade que existe entre os indígenas, existem elementos culturais semelhantes. Quais são esses elementos culturais semelhantes? Como a organização em tribos. Embora eles sejam diferentes, né, culturas diferentes, mas ele tem semelhança entre essas tribos aí. Ou seja, a forma de organização em tribos. Eles sempre, né, a organização deles é iguais. Então, por isso eles são semelhantes, né, dessa forma aí. Apesar de toda a diversidade entre eles. Vamos lá para a página 54. Aí temos aqui, ó, uma tribo. O que é uma tribo, crianças? Então, vamos ver aqui na página 54. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área. Então, é um grupo de família, né? Eles fazem a aldeia deles numa mesma área, todos da mesma família. Eles falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Então, a tribo é isso. É um grupo de família, né? Que eles fazem sua aldeia em uma mesma área, eles falam a mesma língua, eles têm os mesmos costumes e também um sentimento de união. Ou seja, eles são todos unidos entre eles. É isso que é uma tribo, é um grupo de famílias. Então, várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Vamos lá conhecer? Então, várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Aí temos aqui, ó, os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas obtinham água para sua sobrevivência. Geralmente, né, as aldeias deles eram próximas aos rios, porque eles precisavam da água para sua sobrevivência. Também eles tinham muito conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, a colheita, a caça, a pesca, utensílios, moradia e etc. Então, os índios, né, eles conheciam todos os recursos naturais que havia nas terras brasileiras. Os índios, né, eles tinham e têm conhecimento. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, ou utilizando canoas pelos rios, né? Era a forma que eles se locomoviam, que eles andavam, ou pelas matas, florestas, também, ou andando de canoa pelos rios. Aí na imagem abaixo está mostrando, né? Um índio aí de canoa e outro andando aí nas florestas, a pé. Também temos aqui o trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas vivem da coleta de frutos da floresta, como o cacau, o maracujá, jabuticaba, araçá e entre outros, etc. Da agricultura, a mandioca, o milho, a batata doce, a abóbora, amendoim e etc. E da caça, a anta, o tatu, o veado, a paca e entre outros. E da pesca, a traíra, pacu, a piaba e entre outros também. Então, esse aí é o trabalho deles, né? A maior parte deles vive da coleta dos frutos da floresta.
E geralmente as roças pertencem a toda a tribo. E os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Então, geralmente a roça, né, que é a área do plantio dos produtos, né, para eles, para o alimento deles, pertence toda a tribo, né? Toda aquela tribo, ela tem direito ali nos seus alimentos. Enquanto eles esperam a chegada da colheita, né, eles fazem o quê? Fazem objeto de cerâmica e utensílio para o trabalho. Então, enquanto eles estão esperando ali a colheita, eles estão também trabalhando de outra forma. Página 55. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e suas flechas. Então cada indígena tem, né, seu próprio instrumento de trabalho. Entre os indígenas, há divisão de trabalho por sexo. Ou seja, tem o trabalho dos homens e também o trabalho das mulheres. É uma divisão que eles fazem entre eles. Então, cada um vai fazer um tipo de trabalho diferente. Aí no quadro abaixo está mostrando o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens. Qual é o trabalho das mulheres? Quais são os? Aí temos aqui, ó, atividade agrícola, desde o plantio até a colheita de frutas, produção de farinha, preparação da comida, cuidado das crianças e confecção de redes e cestos. E o trabalho dos homens? Derrubada de árvores e preparação para a terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arco, flechas e canoas, construção da moradia, expedições guerreiras e proteção da tribo. Então aí nós temos aí o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Os indígenas, eles deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena, né? Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo. Então, havia muitos indígenas, mas quando os portugueses chegaram aqui, né, no Brasil, com o avanço deles, com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo. Então, existia o quê? Segundo os historiadores, mais de 100 milhões de indígenas. Mas quando os portugueses chegaram, muitos deles, quando eles começaram a explorar as terras brasileiras, muitos deles foram desaparecendo. Então, como diz aqui no texto, nós herdamos, né, os costumes, várias palavras, elementos, né, dos indígenas, o Brasil ele herdou. Muitos morreram em consequência de quê? Da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhes transmitiram. E os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão, né? Então eles começaram aí, como eu falei para vocês, que com o avanço da colonização os indígenas foram desaparecendo. E muitos deles em consequência de que? Da escravidão, porque os portugueses tentaram escravizar os índios, mas eles não suportaram e muitos deles foram desaparecendo, morrendo. Que era através das guerras, né, que eram impostas pelos colonos, e também as doenças, porque quando os portugueses chegaram, eles trouxeram também doenças que os índios não conheciam, né, e não fazia parte da vida deles. E os que sobreviveram nessa época se refugiaram cada vez mais pelo sertão brasileiro, né? Então eles se refugiaram pelo sertão. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e também idioma. Deles, nós herdamos o que dos indígenas? Nós herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio e etc. Então, nós herdamos, né,
vários hábitos, costumes e idiomas dos indígenas. Aqui abaixo nós temos aqui, né, alguns produtos aqui, ó. Temos um cesto, né, que é também de origem indígena, a rede, ou dormir na rede é um costume indígena, e também aqui temos a pamonha, que era um alimento também feito por eles. Então nós herdamos várias coisas dos indígenas. Enfim, o modo de viver deles influenciou e muito contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro. Então, o modo de viver deles influenciou muito e teve uma grande contribuição para a diversidade cultural do povo brasileiro. Então, nós herdamos muitas coisas, né, tanto os costumes como o idioma e também, né, dos hábitos indígenas. Página 56. A relação entre indígenas e português. Será que como foi a relação entre eles? Será que foi uma relação boa? Nós vamos aqui iniciar aqui na página 56. Logo aqui no início nós temos uma imagem, está representando aqui o português e o indígena, né? Aqui, né, eles estão cada um assim, com sua arma. E aí você vai ver aqui que a relação deles não foi muito boa, né? O contato dos indígenas brasileiros com os europeus foi extremamente prejudicial para os nativos. Então, o contato dos portugueses com os indígenas não foi, foi muito prejudicial para os nativos, para os indígenas. No início, os indígenas foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos como espelhos, pelas riquezas que lhes interessavam. Então, no início, né, os índios foram muito úteis para os portugueses, né? Por quê? Porque eles conheciam muito bem, né, o que já existia ali naquelas terras. Então, os indígenas, os portugueses, os europeus aproveitaram para trocar com eles o quê? Objeto como espelho, que era uma forma de conquistar os indígenas, porque os indígenas eles tinham conhecimento das riquezas, né, que havia ali naquelas terras. Então, os europeus estavam, né, em busca de riquezas, então os índios conheciam muito bem, então eles começaram, né, a trocar objeto como espelho, uma forma de conquistar os indígenas. Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um entrave, já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, né? Então, como eles chegaram aqui, já havia muitos indígenas, já havia gente morando aqui no território brasileiro, né? Eles achavam que os índios eram um empecilho para eles. Então, nessa época aí, muitas lutas, né, ocorreram em virtude deles querer defender suas terras, né? Os indígenas queriam defender suas terras. Então, por isso que houve muita luta entre eles. Aí, nessa imagem acima está representando isso aí, né? A luta, o índio tentando defender o seu espaço e o português querendo invadir, né, as terras que já eram pertencentes aos indígenas. Porque as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Então, por isso que houve aí guerra entre eles. E para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir-lhes doenças para acabar com as tribos. Viu? Esse era o objetivo dos portugueses, era acabar com os indígenas, né? Então, muitos deles foram o quê? Dizimados, eles mataram e também transmitiram-lhes doença para acabar com todas as tribos. Esse era o objetivo dos portugueses. Então, a partir daí, uma grande quantidade de aldeias foi dizimada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses. Então, uma grande quantidade de aldeias foi dizimada, ou seja, foi desaparecendo. Então, eles, em contato que eles tiveram com os portugueses, né, eles obteram doenças como a varíola, o sarampo, a coqueluche, a catapora, tifo, difteria, a gripe,
peste bubônica e provavelmente a malária. Foi transmitida para os índios pelos portugueses. Então, muitos deles morreram, né, pelas lutas e também pelas doenças, né? Através dessas doenças, muitos deles desapareceram. Então os índios eles foram enganados, explorados, escravizados e em muitos casos massacrados pelos portugueses. Eles eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Aí, para vocês terem uma ideia, crianças, quando os portugueses chegaram, eles tentaram conquistar os índios, né, dando-se objetos como os espelhos, que era uma forma de, né, conseguir atrair eles. E depois eles começaram a fazer o quê? Explorar os indígenas, ou seja, os indígenas foram enganados pelos portugueses. Então eles foram explorados, foram escravizados, né, e em muitos casos eles foram massacrados pelos portugueses. E eles eram tratados como selvagens. E selvagem, para ir para os portugueses, eles precisam ser o quê? Domesticados. Então, por isso que eles começaram a maltratar os índios, dizendo que eles tinham que ser o quê? Domesticados. Então, a gente pode perceber que os índios, né, eles foram o quê? Enganados pelos portugueses. Página 57. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas, né? 206 etnias, 200 povos diferentes, né? Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Por isso, esse número pode ser bem maior, né, do que 206 etnias, ou seja, 206 tribos diferentes. Porque ainda existe algumas que vivem na Amazônia e é de difícil acesso, ou seja, não é fácil chegar a essas tribos. E por isso esse número, 206, ele pode ser bem maior devido a essas que ainda vivem isoladas. Então, para manter suas tradições e sua cultura, os indígenas precisam de quê? Das matas e florestas, pois são nelas que mantêm sua forma de viver. Então, eles precisam das matas e das florestas. Isso porque a natureza faz parte do seu espaço e eles precisam do que está em volta da aldeia. Então, eles precisam das florestas, né, porque faz parte do seu espaço. E eles precisam, tudo que existe na natureza, eles precisam para a sua sobrevivência. Isso porque a natureza, né, faz parte do espaço deles. Então, essa necessidade é tão evidente na sua forma de vida que atualmente existem muitas reservas indígenas para garantir essa maneira de viver, a fim de manter sua cultura, né? Então, essa necessidade que eles têm de... Então, os portugueses, eles obrigavam os indígenas a seguirem a sua cultura para que, aos poucos, fosse perdendo a deles e, consequentemente, a sua identidade. Olha só o que os portugueses queriam: impor, né, que os índios seguissem a sua cultura, ou seja, a cultura dos portugueses, e assim, aos poucos, os índios fossem perdendo a deles, né, e até chegar ao ponto de perder a sua própria identidade. Então, os portugueses, eles impôs isso, que os índios seguissem a sua cultura, que os indígenas seguissem, que eles fossem obrigar, eles queriam obrigar os indígenas a deixar a sua cultura e seguir a deles, português. Existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes a eles indígenas. Então, existe esse órgão. Que órgão é esse? A Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Esse órgão ele foi criado, né, justamente para tratar dos assuntos referentes ao indígena. Tudo que se refere a ele, né, esse órgão ele foi criado para proteger os indígenas, né, para manter suas tradições e também a sua cultura.
Aí aqui abaixo, né, temos aí a imagem dos indígenas, né, utilizando aí alguns instrumentos e fazendo aí seus movimentos. Então, o que a gente pode aprender com a aula de hoje, né? Que os indígenas foram os primeiros habitantes e que eles sofreram muito, muitos foram desaparecendo, né? Muitos morreram pelas guerras impostas pelos europeus, e as doenças que eles trouxeram, e aos poucos muitos foram desaparecendo. Então, nós podemos ver, perceber e refletir que o indígena ele também foi muito importante, ele contribuiu bastante para a formação do povo brasileiro. E ele tem que ser lembrado todos os dias, não é só no dia do índio, porque muitas pessoas só lembram do índio no dia 19 de abril, que é comemorado o seu dia, mas o índio ele faz parte, né, do nosso território, ele faz parte da população brasileira e ele tem que ser lembrado todos os dias. E assim que possamos ter, né, uma boa relação, né, com os indígenas, porque ele contribuiu para a formação do povo brasileiro. Ele foi a primeira raiz, né? E depois foi chegando quem? Os portugueses, logo depois vieram os africanos e assim os outros povos, o qual nós estudamos na aula passada. Então essa foi nossa aula de hoje, né? Que vocês tenham compreendido, né, esse assunto. E para concluir, vocês irão realizar as atividades das páginas 58 e 59. Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima aula.